tudo bem com vocês que nos acompanham? Estamos aqui para mais um Concha Acústica Podcast, direto do Noroeste Summit. Concha Acústica, que é o podcast oficial desse evento aqui, que está um sucesso em 3 de maio. Eu estou aqui com o meu amigo Tocha. Seja bem-vindo a mais um episódio. Obrigado, Lete. Bem-vindo a mais um episódio também. Seguimos nosso trabalho aqui, está maravilhoso. Estar aqui nesses 2 dias, ontem um dia de muito trabalho, seguimos hoje, então todo esse material que estamos gravando aqui no Concha Acústica, nesse nascimento do Concha, está sendo feito com muito carinho e vai ficar muito legal. Que bom ter vocês aqui conosco, mais uma vez acompanhando o nosso trabalho. Eu vou falar logo dos nossos amigos que abraçaram a nossa ideia junto conosco, a Moda Pé Esportes e a Moda Pé Calçados, lá de Três Passos, de Frederico Westphalen. Vocês estão vendo aqui essas bolsas bonitas, estão vendo que o meu tênis é muito bonito, são lá da Moda Pé, o Neri, o Danner, toda a equipe, o pessoal que atende nas lojas vai receber vocês muito bem e produtos de qualidade é o que não falta lá. Também a Cristal Tintas, Cristal Vidros, lá de Três Passos, meu amigo Jucimar e toda a equipe também está lá para atender vocês. Vidros e tintas para sua casa, para o seu ambiente, para a sua empresa, tudo que você precisar tem lá, vai lá na Cristal Vidros, Cristal Tintas, que vai ser bem atendido. Isso aí, então agradecendo os nossos parceiros que estão proporcionando para nós aqui esse grande aprendizado e que também muitas outras pessoas vão ter acesso e vão poder escutar e assistir, assim, pessoas fantásticas que nós estamos conhecendo e conversando aqui no Concha Acústica. E eu quero, então, chamar o nosso convidado, ele que vem de Porto Alegre, aqui para 13 de maio, para falar sobre o sucesso do cliente, um assunto muito legal e que vem ganhando cada vez mais atenção. Então, Davidson Vieira, muito bem-vindo ao Concha Acústica Podcast. Já te agradeço pela tua disponibilidade em vir conversar conosco. Eu agradeço demais. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Então, explica um pouquinho o que é esse sucesso do cliente, qual que é a importância dele, não só no marketing, mas para todas as empresas aí que precisam, né, uma necessidade de se relacionar com o seu cliente. Legal. O mundo ele foi mudando, né? E com o mundo mudando, os clientes foram mudando. E nós vivemos uma mudança também de forma de consumo. Nós começamos a conhecer formas de consumo que nós não conhecíamos antes, porque antes basicamente nós comprávamos a coisa, qualquer tipo de produto, e aquilo era nosso, e conforme as coisas fossem se desfazendo, nós comprávamos de novo ou não. A cabeça do consumidor foi mudando, especialmente com o advento das coisas que nós chamamos das empresas da nova economia, como Netflix, por exemplo, né? Ou outras empresas que acabaram nos ensinando que você não precisava comprar, você podia somente usar. Então você não compra mais um filme, apesar de você poder comprá-lo, né? Ainda assim que hoje você compra um filme na internet e você vai usar ele durante 48 horas. Então basicamente tudo acaba se tornando ou assinatura ou recorrência, você paga pelo uso. E a mente do consumidor foi mudando também. E conforme as coisas foram mudando, e essa mudança na história, nós notamos que as pessoas elas queriam ter acesso a tudo, e as coisas foram ficando mais baratas também. Então, antigamente, você pagava... Se você quisesse assistir mais de um filme, você tinha na locadora, um filme que custava um valor X, e hoje você tem acesso a todo o catálogo Netflix por 30 e poucos reais, né? Só que esse é um ponto específico que tudo ficou igual. Então, não existe grande diferença entre a Netflix e as outras plataformas de streaming. Você pode gostar mais de uma ou mais de outra, mas basicamente é filme, basicamente é série. E isso faz com que você precise se preocupar com o resultado que o cliente vai ter com o teu produto, com o teu serviço. Se a gente for pensar em empresas que vendem para empresas, é a mesma coisa. Você vai ter um produto muito semelhante com outros produtos, mas a grande diferença não está só na forma que você usa, ou só na cara do produto, ou se ele é bonito ou ele é feio. Está no resultado que a tua empresa, que é eu enquanto contratante, encontro no meu produto, no produto que eu estou contratando. E sucesso do cliente, essa estratégia pensa justamente isso. Como que eu vou pegar esse meu produto e meu serviço e fazer o meu cliente não só ter uma experiência bonita, uma boa experiência, né, uma jornada de experiência boa, mas no final efetivamente ter resultado que faça com que ele decida ficar comigo e não com um concorrente, porque o concorrente está ali também disputando o mesmo cliente. Então eu costumo dizer que existe uma crise, né? Todos nós e empresários estão nos vendo, todo mundo está querendo vender para o mesmo cliente. E nós não estamos mais aguentando propaganda.
né? Eu brinco que a minha mãe, ela fica impactada quando nós falamos de viagem e surge no WhatsApp, no Instagram dela, uma propaganda de viagem. Minha mãe acha que tem alguém ouvindo o celular dela. Nós estamos nessa crise, né? Todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender. E a gente fala que o custo de aquisição de um cliente, né, que é aquele dinheiro que você gasta para trazer um cliente, ele está alto no mundo inteiro, e cada vez mais alto. Então, a única forma de você poder, de fato, fazer uma empresa crescer e não gastar muito mais é pegando esse cliente, entregando sucesso para ele, e através desse sucesso que você entrega para o cliente, você fazer com que ele compre mais, com que ele fique mais tempo e com que ele indique você para outras marcas. Essa estratégia de sucesso cliente é justamente isso. E é um diferencial, né? Como tu disseste, todo mundo quer vender. Por que que eu vou comprar de A e não de B? Né? O que que ele oferece de diferente? Então, é um olhar que precisa existir. E vem muito ao encontro do que nós, nos outros episódios, já estamos conversando, que é a questão da conexão entre as pessoas e do cuidado que tem que ter, né? No final das contas, claro, nós precisamos vender, nós precisamos comercializar, negociar, mas também tem que ter esse olhar empático. E essa metodologia, ela tem esse olhar diferenciado? Ela tem também, né? Mas eu costumo dizer que ela é um pouco mais pragmática. Claro que quem está trabalhando na frente disso, está entregando isso para o cliente, precisa ter essa visão, né? Esse sentimento de soft skills, essa habilidade de ser empático, porque você está se preocupando com o sucesso do outro, né? Seja uma pessoa ou seja uma empresa. E mesmo que seja uma empresa, no outro lado da empresa tem uma pessoa, né? No fim do dia é de humano para humano, né? Mas é um pouco mais pragmático, porque se eu pensar numa empresa que ela contratou um software específico para ajudar os vendedores, né? Um CRM. Ela contratou um software para cadastrar as vendas dela. Normalmente essa empresa contratou esse software para que ela possa não só cadastrar, mas no fim do dia, esse cadastro, esse controle, tudo isso é para vender mais, né? Porque cadastro por cadastro você escolheria talvez até uma planilha de Excel faria. No fim do dia, uma empresa está contratando, por exemplo, um software de CRM para controlar suas vendas, ela quer vender mais. Agora, nem sempre a empresa sabe vender mais. Se eu sou o fornecedor, o que eu, enquanto a minha área de sucesso cliente faz? Eu vou estruturar uma jornada para esse cliente com passo a passo. Ela é bem pragmática, assim, ela vai chegar, eu vou ter um onboarding, eu vou ter uma recepção desse cliente. Depois dessa recepção, eu vou ter uma adoção desse cliente para ele poder melhorar e ir ampliando o uso desse produto, até que ele chegue numa jornada da vida dele, que a gente vai chamar de Go Live, por exemplo, essa jornada de vida onde eu vou poder, nessa jornada de vida, ter vários pontos de contato onde eu vou ajudar o meu cliente a vender mais. Então, ela é pragmática nesse sentido. Eu vou avaliar o meu cliente e eu vou ver que ele tem uma dificuldade, ele quer vender mais, mas, sei lá, ele tem só um vendedor. Ele quer dobrar as vendas dele. E eu vejo que esse vendedor já está extremamente lotado de atendimentos. Ele não vai conseguir. E no fim do dia, se ele contratou meu software para vender mais, se ele não vender mais, o problema não é de não ter um vendedor. O problema é do meu software. Mesmo que talvez não seja. O que uma área de sucesso cliente faz? Ela vai avaliar e vai dizer assim, olha, nós podemos fazer isso através do nosso software, mas você vai ter que contratar um vendedor novo para poder vender mais. Então, é pragmático nesse sentido, né? Claro que são jornadas e jornadas. Se a gente for, por exemplo, pegar o Rappi, né, concorrente do iFood, enfim, quando você assina o Rappi, por exemplo, eles demonstram para ti que você tem quanto você está economizando de entrega. Toda vez que tu abre lá para fazer um pedido, ele vai te dizer, olha, você já economizou X reais esse mês de entrega. Porque se você assinou, você não paga entrega. Isso é mostrar sucesso pelo resultado. Porque eu assinei para ter menos gasto com entrega. Então, o sucesso do cliente é isso. Em empresas, eu tenho uma jornada que muitas vezes é pessoal, né? Eu vou falar com o meu cliente e com o fornecedor, mas quando é de uma empresa para clientes, no B2C, essa jornada tem que ser um pouco mais tech, que a gente chama. Ela tem que ser... Porque sim, tu tem milhares de clientes. Então, você vai ter que mostrar em pontos de contato quanto resultado aquela pessoa está tendo com o teu produto, com o teu serviço. Aí os números têm que aparecer, né? Tu tem que mostrar. E aí eu acho que já seguindo nessa linha, são dois grandes desafios, né? A Leti aqui falou entre A e B, mas hoje é A, B, C, D, F, Perfeito. G, H, todo o alfabeto de opções, né? Eu trabalho com vendas também, que tu tem que saber cativar o cliente, Perfeito. mostrar o teu produto da melhor maneira. Muitas vezes tu tem o melhor produto e o grande desafio é saber fazer o cliente entender Perfeito. isso. E o segundo desafio, a fidelização que a gente fazer com que
Quem sabe tu conseguiu atrair aquele cliente para ti, mas fazer com que ele fique contigo, né? Eu acho que vai muito nessa linha do que tu tá falando agora. Hoje na palestra eu vou falar sobre isso. Tá? Eu venho do mundo de vendas, né? Eu vivi vendas durante 15 anos na minha carreira, depois passei por marketing, passei por growth, até chegar em customer success e começar a trabalhar com o sucesso do cliente, experiência do cliente. E o que os vendedores fazem, e eu sou apaixonado, e hoje na empresa eu cuido da parte de negócio, então nós fazemos de tudo para conquistar um cliente. Né? Eu brinco que se precisar vender a minha mãe, eu não vou vendê-la porque ela não vai deixar, mas senão eu a venderia. Vende cidade com enchente está vendendo, né? Entendeu? Então o vendedor faz isso, né? O vendedor faz de tudo para cativar o cliente. Marketing entendeu isso, então o marketing faz de tudo para cativar o cliente. E você tem aquele encantamento na hora da venda, né? Eu me lembro de uma empresa, a última empresa que eu trabalhei como CLT antes de abrir a CLG, essa empresa que eu estou hoje, né? Que é a CLG. E tinha um vendedor que ele levantava, era um time de 25 pessoas de venda, e eu estava no time de CS, né, de sucesso do cliente. Ele levantava, pegava o celular, ia lá no time de sucesso do cliente e falava assim: esse aqui vai ser o teu time de sucesso do cliente. Eles vão cuidar do teu sucesso, isso com o cliente na ligação, né? Para cativar o cliente. Mas o que acontece quando o cliente assina, quando ele compra? Normalmente as pessoas que cuidam dessa jornada, na maioria das empresas vão chamar de pós-venda, quando tem, esse encantamento morreu. Não tem mais alguém com feeling do vendedor para cuidar do cliente enquanto ele é cliente agora. Antes, é quase aquela brincadeira que a gente faz de namoro e casamento, sabe? Antes era tudo magia. Eram flores num casamento e depois parece que deu tudo certo. Ah, beleza. Porque o vendedor está se preocupando com o próximo cliente e não tem ninguém se preocupando com quem já comprou, que é o dinheiro mais barato. A pessoa já comprou. E se ela está satisfeita, é muito mais fácil ela comprar de novo. Então eu defendo muito, o tema da minha palestra é esse: retenção é mais importante que aquisição. Essa jornada de pós-venda, ela deveria ser tão cuidada e tão encantadora quanto vendas, se não mais. Porque eu tenho um cliente na minha mão já. Ele já está satisfeito com o meu produto, com o meu serviço. É muito mais fácil eu vender para ele mais um produto. Ele vai me trazer muito mais dinheiro do que todo o trabalho que o vendedor tem para vender uma única vez. Então, o CS é sobre isso, sabe? De demonstrar valor para que... Para mim, uma área de sucesso do cliente, de experiência do cliente, ela é só sobre lucros. Só. A gente pode mandar brinde pro cliente, a gente pode mandar... Enfim, o que a gente quiser. Mas no fim do dia, se uma área de sucesso do cliente ela não faz, ou uma área de pós-venda, tá? Sucesso do cliente, eu acho que ele é muito técnico o nome. Então, assim, área de pós-venda proativa, porque o nome de pós-venda nas empresas é reativo, né? Ela recebe alguma reclamação, mas assim, uma área de pós-venda proativa, de estratégia de cliente. Essa área ela deveria estar fazer o cliente comprar mais vezes ou ficar mais tempo, se é uma assinatura, fazer ele retornar muito mais vezes e fazer ele indicar a marca. Se uma empresa não está fazendo isso, ela até pode estar crescendo, vendendo mais, mas ela não cresce como ela poderia. Olha que interessante, né? É um assunto que tem muito para ser explorado, né? Sim. E tem muito campo para trabalhar, porque nós, ainda mais no interior, a gente vê que é muito essa questão de se preocupar em fazer a venda, mas e depois fidelizar, em manter Perfeito. esse... Então... E aqui ainda a gente tem esse contato mais pessoal. Verdade. Porque em cidades pequenas como a que a gente mora, né? Geralmente tu conhece o teu vendedor, tu tem uma relação pessoal com ele em todos os estabelecimentos que tu consome, né? Então, nesse sentido, até fica mais fácil essa construção. E muitas vezes ela é pouco explorada. Então, voltamos a esse ponto sempre, em todas as conversas ontem, né? Essa humanização do trabalho. No fim, Perfeito. precisa o resultado final do número, sim, mas ele é alcançado com o trabalho feito de Através maneira de pessoas. mais de ser humano com ser humano, né? E isso é muito interessante. E é difícil, muitas vezes, captar essa fórmula, né? Conforme o teu produto, conforme o teu cliente. E o pós-venda não é um padrão também, né? Não pode ser o pós-venda que serve para o tocha, para leite, tem que ser um pouquinho diferente. Então, esse feeling também é necessário. Verdade. A gente até consegue estruturar processos que são replicáveis, mas no fim do dia, quem está fazendo isso, tal qual o vendedor faz, tem que ter o feeling, né? Esse sentimento de como faz, sem dúvida. Então, no fim, é sobre pessoas, falando com pessoas. Mas, para mim, um ponto muito importante eu concordo que no interior é mais simples, no sentido de contato,
Mas vocês têm grandes e mega empresas aqui na região, né? Essas empresas não têm esse cliente entrando ali. Talvez se a gente falar assim, no mercado do seu João, que vende pão e vende salame, por exemplo, pô, ele vai lá e dá uma prova do salame, sem dúvida esse contato, e as pessoas voltam lá para comprar. O meu ponto é o quanto a gente é assim, proposital no relacionamento para que o cliente volte. Não só porque ele volte porque ele quer ou precisa ou porque ele gostou. Mas o que eu faço para esse cliente voltar propositalmente? É um pouco sobre isso, sabe? Seria muito mais efetivo, né, e assertivo se essas ações fossem trabalhadas de forma propositalmente, Perfeito, né? perfeito. Então, existe uma facilidade que realmente não é explorada. Eu vou pegar um gancho aqui e vou aproveitar para falar do nosso apoiador, que nós estamos falando de pós-venda, e eu preciso falar da Meganet, que eu sou cliente há anos, né, é provedor de internet lá de Três Passos, são parceiros também aqui do Concha, e o pós-venda deles é maravilhoso. Então, a fidelização comigo, o legal dos nossos apoiadores é que a gente conhece, né, e pode falar com sinceridade. A fidelização, o pós-venda deles é muito bom, e aí por isso que me mantém com eles, tendo tantas ofertas hoje de provedor de internet, eu mantenho a minha relação com a Meganet. Então, só para registrar aqui a Meganet, provedor de internet de Três Passos, temos aqui o bonezinho bonito deles, é também apoiador do Concha Acústica, e oferece um trabalho, um produto muito bom e um atendimento na venda e no pós-venda também muito bom aí. Então, procurem a Meganet lá em Três Passos, loja nova agora, nas redes sociais também, e converse com o Douglas e com a equipe lá para ser muito bem atendido. É importante trazer os nossos apoiadores, e isso que o Tocha fala sobre eles estarem conosco e estarem conosco também pelo relacionamento que nós temos, né? Então, justamente, estamos falando de quem nós podemos falar. São trocas, né? Não deixa de ser um pós-venda também. Isso aí. Exato, porque quando nós... Eu acredito que todos, né, Tocha? Todos os apoiadores que nós procuramos, eles não titubearam, assim, em apoiar, mesmo sendo um projeto começando do zero, porque o primeiro episódio foi gravado ontem, né? Nós chegamos com um microfone e um sonho. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, legal. Mas eu queria saber de ti, como é que o mercado vem recebendo essa área de CS e como tem sido para ti trazer, né, vindo para o interior do Rio Grande do Sul num evento que veio para expandir muito a mente das pessoas aqui, explorar essas ideias. Legal. O mercado tem sentido o problema na aquisição, tá? Existe um dado mundial que nos fala que está cada ano mais caro comprar um cliente, né? O custo de aquisição, de adquirir um cliente. Para quem é empresário e está nos ouvindo, vai lembrar que se faz anúncios, por exemplo, no Google há mais de 5 anos, está muito mais caro fazer hoje do que 5 anos atrás. Eu comecei a fazer anúncio no Google em 2011. Então, assim, o que se pagava de palavra-chave lá, ou de anúncio lá, hoje em dia tu está pagando quase o dobro. Então, está muito caro conquistar um cliente novo, né? E o dinheiro no mundo, no sentido de investimento, ele também está restrito. Então, as empresas têm se preocupado em o que fazer com esse cliente que está caro para trazer. Fora isso, se você pegar dados de times de vendas, por exemplo, de performance de vendas, está cada vez mais difícil achar um cliente e conquistar esse cliente, no sentido de que está todo mundo mandando e-mail para o cliente. Se a gente pegar o LinkedIn, que é uma rede social que ontem tem uma palestra sobre isso, inclusive, né, que a gente usa muito, todos os vendedores estão abordando todos os empresários dentro do LinkedIn também. Com a mensagem que ela é diferente por causa do produto, mas ela tem a mesma estrutura, porque todo mundo ensina a mesma coisa. Não tem novidade, gente, né? Para pensar, não tem novidade no e-mail que tu manda, não tem novidade na propaganda que tu faz. A gente tenta fazer, mas está cada vez mais difícil, e nós mesmos, enquanto consumidores, nós não olhamos um anúncio e nós detectamos que é aquele anúncio, né? Nosso cérebro já está treinado para detectar, para escanear, que fala, né? Eu olho, cara, eu já passo. Então é por isso também que, se a gente pega TikTok e Instagram, as pessoas estão usando os influencers para fazer propagandas como se fosse o dia a dia deles, já para poder cativar e falar da marca. Então, está muito difícil conquistar um cliente novo. Agora, perder um cliente é muito fácil, né? Então, é simples perder um cliente. Super simples. Tem um dado que, inclusive, eu vou comentar hoje, que no Brasil se perde mais de 100 bilhões de reais por ano
por uma experiência ruim com o cliente. Então eu fui lá comprar um fogão e eu não tive uma experiência muito boa. Ano que vem, ou daqui 2 meses, enfim, quando a minha próxima compra, que poderia ser um micro-ondas, eu já não volto naquela loja. Eu vou comprar na outra loja porque aquela ali foi ruim. E assim por diante, né? E existe um problema também, você falou agora do parceiro que é telecomunicações, mas existem empresas como telecomunicações que você está lá porque, por exemplo, é obrigado. Que não é porque você não falaria bem delas em nenhum lugar, como você falou bem desse patrocinador. Então, o ponto principal é o mercado está sentindo a dor da aquisição, mas não sabe como resolvê-la. Porque todo mundo sabe que fidelizar cliente é importante. A gente precisa do cliente, fidelizar o cliente, a lealdade do cliente, todo mundo sabe que é importante. Só que poucas empresas estão pensando em como fazer e menos ainda sabem como fazer. E é aí que a gente entra enquanto consultoria também, para ajudar essas empresas a estruturar essa estratégia. Uma outra coisa que quem está nos ouvindo, você já deve ter visto, é a pesquisa de NPS, por exemplo. Né? Qual é a probabilidade que você indicaria essa empresa para um amigo familiar? Todo mundo faz, várias empresas fazem isso. Só que quando um cliente responde dizendo, olha, não indicaria por tal problema, ou o cliente responde, eu indicaria, o tal problema que o cliente indicou, a gente não faz nada com o problema. A gente engaveta ele. Em vez de pegar o problema e falar assim, olha, a gente precisa melhorar, pessoal, a empresa precisa melhorar. E a gente falou que o botão verde não funciona. Pô, vamos ver por que não vê, o botão verde não funciona e vamos mexer nesse botão, né? Ou o cliente falou assim, ó, vou indicar. Por que a empresa, se o cliente falou que vai indicar, por que a gente não pede então a indicação? Então, são coisas, às vezes, muito simples, tá? Mas que poucas empresas estão fazendo de verdade. E quando a gente vai para empresas que estão tentando fazer, muitas delas transformam essa área que deveria ser estratégica, como eu fiz uma comparação com vendas, numa área de suporte. E estratégia de cliente, quando a gente fala de sucesso do cliente, essa parte, ela não é só suporte. O cliente precisa de atendimento. Ele precisa de um FAQ, ele precisa de um saque, ele precisa de uma área de atendimento ao cliente onde você liga ou chama no chat. O cliente precisa disso. Mas isso é o reativo, de novo, né? E nós precisamos disso. Isso é essencial. Mas tem uma parte que é a proativa, onde eu vou procurar o cliente para mostrar para ele valor, para que ele não pense em me trocar quando amanhã surgir um concorrente, e nem precisa ser amanhã, pode ser agora surgir um concorrente, e ofereça 1 milímetro melhor, porque o cliente nos troca pela percepção que ele tem de coisas melhores. Ele não troca necessariamente porque é melhor. Eu sempre brinco, quem está nos ouvindo ou vocês aqui deve ter mais de um aplicativo de banco no celular. A maioria das pessoas tem. A maioria tem 3 ou 4. E tem alguns que tu tem conta e tu já nem tem mais aí no teu celular, porque tu já deletou ele. Por quê? Porque, primeiro, às vezes por curiosidade, mas se tu tá baixando procurando mais resultado, tu quer um resultado a mais. E se tu encontra pra ti resultado, não precisa ser resultado melhor, não precisa a empresa ser melhor, não precisa nada disso. Se tu percebe resultado melhor, o que tu faz? Tu abandona o que tu estava usando e passa a usar o novo. Isso é importante, por isso que é importante a gente mostrar resultado pro cliente. Porque a experiência em si, o jeito que eu logo no aplicativo, a cara do aplicativo, fazer coisas se mexendo bonitinha, também é legal. Mas eu preciso ser proativo em mostrar para o cliente, olha, fica comigo, porque vale a pena, porque eu estou te entregando resultado para além de uma experiência bonita. E se você soma resultado com experiência, aí sim, a gente chega no estado da arte para fidelizar esse cliente. Então as empresas estão preocupadas, mas poucas estão tomando a atitude de fazer algo para fazer esse cliente ficar mais tempo, muito embora saibam que o dinheiro seria muito mais barato, o lucro seria muito mais alto. Interessante. Elas precisam sair da zona de conforto. E aí, vamos para os nossos quadros, Tocha. Então tá, vamos falar da zona de desconforto já. Inverti a ordem aqui, mas não tem Isso. problema. Não, nós não temos uma pauta, né? Vamos fazer uma pauta para rasgar a pauta. Um momento teu, vida profissional, vida pessoal, que tu teve que sair da tua zona de conforto, tava lá tranquilo, né, num ponto de vida legal, mas agora entrei numa zona de desconforto porque eu quis ou porque eu fui obrigado a isso e como é que foi essa experiência? Eu gosto muito dessa frase, eu uso muito ela, né, de buscar a zona do desconforto. É um lema que eu tenho de vida, porque, enfim, eu gosto de estar me colocando em situações onde isso acontece. Mas vou contar aqui uma tragédia que acabou sendo, para mim, sair. Eu fui obrigado a sair da zona do conforto, né? Mas saindo dela, ainda eu permaneci nela. Eu tinha uma empresa, a CLG é a minha 4ª empresa. Há
a penúltima no caso, né? Porque eu acho que a cereja não vai ser a última. Ela quebrou. Eu tava indo muito bem. Eu cheguei a faturar em um ano quase 6 milhões de reais. Isso foi lá em 2014 e logo em seguida começou a crise, né? Com o impeachment que nós tivemos no Brasil. E eu me lembro que eu não parava de agendas de venda. Eu passava o dia na rua vendendo. Eu tinha muito orçamento e aquela empresa em Porto Alegre, eu não tinha concorrentes. Eu era o único no mercado e eu desenhei ela para ser assim. E com a crise, o mercado ele caiu no Brasil, né? As vendas caíram e eu senti isso. E eu não estava preparado para não ter recurso novo entrando. Eu vinha reinvestindo muito e eu errei, né? Esse foi um erro meu de planejamento. Enfim, alguns meses depois a empresa quebrou, né? E eu pensei, bom, ok, quebrou, o que eu vou fazer? Tentei achar outras coisas para fazer, mas, enfim, é um negócio, eu não conseguiria fazer imediatamente. Eu pensei, vou procurar emprego, né? Então, enfim, tem uma família para sustentar, não vou me dar o luxo de ficar aqui sendo vaidoso e falar, vou tentar abrir negócio. Não, fui procurar emprego e peguei meu currículo. O que eu pensei? Poxa, eu sou empresário há muito tempo, né? Tenho muita experiência. Eu vou mandar currículo para ser gerente, para ser diretor. Comecei a mandar currículo para ser gerente, para ser diretor, mandei, né? E fiquei 6 meses mandando currículo e nem entrevista me vi. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aqui. E um dia eu pensei, e se eu voltasse atrás? Não que tenha sido uma decisão simples, mas eu ouvi uma vaga que o nome era gestor de contas, mas basicamente era para trabalhar com atendimento ao cliente, né? Acabou sendo que esse atendimento ao cliente, esse gestor de contas, foi onde eu conheci Customer Success. Tá? E eu falei, vou mandar currículo. Eu ganhava muito bem na época como empresário. E o salário era R$1.200. Eu falei, cara, vou mandar. E mandei. E fui chamado. E eu me lembro que a diretora, a Amanda, se ela nos vir, ela vai lembrar. Ela me perguntou assim, Dave, quanto tu ganhava? Eu falei, eu ganhava X. E como é que vai ser para ti ganhar só R$1.200, né? Porque para quem vende um salário tão alto para um valor baixo, a pessoa, né, vai ser ruim para ti. E eu me lembro da frase que eu disse para ela, falei assim, Amanda, tu tá comparando algo que faz quase um ano. Hoje, a minha situação é ganho 0, então 1.200 é muito dinheiro para mim. E então eu tive que dar muitos passos atrás, me colocar nesse lugar de... enfim, na base da empresa, mesmo sendo dono da empresa anteriormente. Mas isso foi sensacional para mim. Dar esse passo foi sensacional porque foi onde eu conheci aquilo que me apaixonei, que é Customer Success, né, que é sucesso do cliente. E acabei nessa empresa começando a publicar sobre esse assunto, porque a empresa queria transformar essa área de gestão de clientes em uma área de sucesso do cliente. Foi onde eu comecei a estudar sobre isso lá em 2016. E isso acabou me dando visibilidade no LinkedIn, comecei a palestrar, a minha primeira consultoria veio disso, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria ligada a isso, uma plataforma de educação que ensina sobre isso. Então começou tudo sair dessa zona do conforto de, cara, não estou conseguindo e preciso me colocar numa situação abaixo do que eu vinha fazendo, e foi uma experiência sensacional. Ótima história, realmente. Às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para dar um para frente, né? E depois de muito tempo é que as coisas vão fazer sentido. E aí é muito bonito te ouvir contar da tua caminhada. Ó, já estou perdendo a voz. É rinite alérgica, tá, pessoal? Não é ressaca. E contar emocionado. Emocionado. Porque é uma história muito boa. Uma readaptação que foi uma total zona de desconforto, né? Total. Eu quero só lembrar aqui da nossa amiga Giniana Oliveira, né? A psicoterapeuta que faz terapia sob medida. Sensacional o trabalho dela. Está aqui hoje, prestigiando o nosso evento, veio hoje aqui no Noroeste Summit e é parceira também do Concha, conversei com ela, minha amigona, e também não titubeou, né? Vamos lá, vamos abraçar a causa, também parceira. Então ela faz um ótimo trabalho aqui em Três Passos, lá em Três Passos, estamos em 3 de maio, e procurem ela nas redes sociais também, Giniana Oliveira, psicoterapeuta, faça a sua terapia sob medida com ela. Perfeita a história do zona de desconforto, também emociona, né? Eu achei, olha, sair de um faturamento de 6 milhões, ir para o 0
E como a Amanda, né, citou... Isso. Tá, e aí? Não, hoje eu tô no zero. Exatamente. 1.200 é muito É um legal monte, mesmo. E é tão importante nós olharmos para nossa trajetória com carinho, né? Sim. E ver o crescimento que a gente tem, as dificuldades que a gente tem. Porque quando, né, usando o evento de exemplo, assim, nós olhamos os palestrantes, olhamos o porquê eles estão ali, o sucesso que eles têm no lugar que eles estão, ninguém imagina o que eles passaram para estar ali. Então, todo mundo passa por perrengue, Sim. todo mundo passa dificuldade, todo mundo tem uma caminhada de crescimento, né? Então, muito legal te ouvir. Que bom. E agora, então, com o oferecimento dos postos Santa Terezinha, que é outro parceiro, e que é uma empresa, eles são meus clientes, e é uma empresa que tem um olhar muito cuidadoso para o sucesso do cliente deles, assim, Legal. eles trabalham muito isso, assim, tem uma equipe de gerentes que realmente tem essa preocupação. Eles também estão nos apoiando e estão conosco aqui no Concha Acústica. Então, um abraço lá para os postos Santa Terezinha. Tem postos aqui em 3 de Maio, na região em Giruá, em Ijuí, Santo Ângelo, Joia. E estão expandindo também para Cruz Alta, para outras cidades, São Miguel das Missões. Davidson. Então, agora queremos saber aí, no nosso outro quadro, né, Tocha? Explica para ele aí. Uma outra história da tua vida aí, que no final dela tu disse assim, melhor rir pra não chorar. Simples assim. Só uma? Eu vou contar uma história recente, então. Eu costumo viajar bastante para visitar clientes e eu estive agora em João Pessoa, visitando o cliente na consultoria. E sabe aquele sexto sentido, assim? Quando eu saí de Porto Alegre, eu estava entrando no avião e... entrando, não pediram para despachar bagagem, mas quando estava entrando a pessoa falou assim, olha, vai ter que despachar bagagem porque está lotado. E aqui no meu coração, assim, lá no fundo, assim, eu senti, não vai dar bom isso aqui. Não despacha. Mas eu não tinha opção, né? Foi. Vai lá no destino, quando chegar em João Pessoa, tu pega a bagagem, beleza. Cheguei em João Pessoa, parei na esteira, né? Eu e todo mundo do avião, né, que tava com a bagagem despachada, começaram a pegar a bagagem, começaram a ir embora, e eu vi que eu e mais 5 pessoas ficaram, e daqui a pouco a portinha fechou. É um momento que tu olha, tá todo mundo tenso, com medo. A portinha fechou e a gente se olhou e falou, eu acho que perdemos nossa bagagem. E veio a pessoa da companhia aérea. E eu costumo dizer que problemas todas as empresas vão ter. O grande diferencial está na forma como que tu lida com o problema com o teu cliente. Como resolve, né? Exato. E a pessoa veio, olhou, que a portinha tinha fechado, porque a portinha ali da esteira é do aeroporto, não é da companhia aérea. Então, até ali a companhia aérea não sabe o que aconteceu, né? E até aí tudo certo. A pessoa veio e falou assim, vou verificar, né? Nos chamou, nos levou até o balcão e falou, olha, bagagem de vocês foi perdida. Até aí, é um problema, né? E eu tinha uma palestra para dar no dia, era um workshop nessa empresa, a minha roupa estava toda lá dentro. Eu brinco que o meu perfume estava lá dentro, porque eu podia estar sem roupa, mas podia estar com o meu perfume, né? O meu secador estava, enfim, estava acabado. Daí eu falei, olha, eu preciso resolver isso, né? E a pessoa falou assim, olha, ninguém lhe informou, assim, né? Ninguém lhe informou que nós temos até 7 dias caso percamos a sua bagagem. Eu falei assim, não. Aí o senhor não leu? Eu falei assim, quantas vezes tu leu que isso poderia acontecer, né? Enfim, o atendimento foi terrível ali, a resolução do problema foi terrível, né? E na hora de botar, a pessoa tem que preencher aqui no formulário 3 itens que estão na nossa bagagem. Eu falei assim, amigo, minha bagagem tem coisa cara dentro, né? Eu não vou botar 3 itens. Eu quero pelo menos que tu ponha o valor aqui, né? E eu ali já tava pensando, cara, isso era 2, 3 da manhã em João Pessoa, e eu pensei, nossa, o que eu vou fazer amanhã, né? Enfim, essa situação de conflito as empresas podem passar. Mas a parte do rir para não chorar, mas na verdade no fim acabou sendo uma coisa interessante. A bagagem foi perdida, né? Enfim, fiquei sem roupa, fiquei sem ir na praia, porque o meu calção de banho tava lá. Pô, João Pessoa, né, gente? Mas o ponto é, quando eu peguei o Uber, contei pro Uber, né? Desabafei com o Uber a minha raiva toda. E ele falou assim, não, mas só um pouquinho, eu vou te levar numa farmácia então, para comprar uma escova de dente. Eu falei assim, poxa, cara, se fizer isso por mim vai ser sensacional, né? E ele deu uma volta a mais do que poderia dar, porque o aeroporto de uma pessoa fica numa outra cidade, não fica dentro de uma pessoa.
No caminho ele parou na farmácia, ele desceu comigo. Eu acho que é a única farmácia 24 horas da região onde a gente estava. Ele desceu comigo, me ajudou, escolhi as coisas, comprei tudo, entrei no carro e ele me levou até o aeroporto. Então, na hora foi melhor rir para não chorar, mas acabou sendo assim, a companhia aérea, mega gigante, totalmente desprezando. E eu pensei, pessoal, eles poderiam ter uma necessaire da própria companhia, pelo menos com um sabonete, uma pasta de dente, uma escova de dente. Porque quem é que. Até poderia estar carregando na mochila, mas não era o meu caso, estava na mala. Enfim, coisas básicas, assim, né, de solução. Então, de fato, foi uma vontade muito grande de chorar, mais de raiva do que só de chorar de tristeza. Mas acabei, assim, eu tenho muito essa filosofia também de, beleza, aconteceu. Não vou ficar aqui eu perdendo meu tempo, mas fica elogio aqui pro José, que me pegou no aeroporto. O Uber, ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso, mas me prestou um super atendimento, um super suporte, me levou na farmácia, me acompanhou, me esperou, não me cobrou nada mais sobre isso, né, por isso. Então, acabou sendo uma situação que teve de uma companhia aérea muito grande, com milhares de empregados, não sabendo como agir, né, e desprezando o cliente, mas o José, o Uber, né? E a Uber também não existe isso dele, ele foi uma coisa muito pessoal dele, acabou me ajudando muito porque eu não ia ter nem como escovar os dentes de manhã se fosse o caso. Então, essa é uma situação que aconteceu recentemente, trágica, se não fosse cômica, mas acabando com um desfecho interessante, um elogio para uma pessoa que me ajudou pra caramba. Falando de empatia agora há pouco. Ele foi muito humano no atendimento contigo, né? Tão simples às vezes e a gente vê às vezes muito pouco, né? Exatamente. E os problemas existem e eles sempre vão existir. A diferença é a forma com que lidamos e a forma como resolvemos. Porque ela poderia, né, a pessoa que te atendeu poderia ter dito assim, olha, nós temos até 7 dias, mas a forma com que se fala, nós vamos fazer o possível para resolver o quanto antes, assim, é um momento que a gente se sente vulnerável porque tudo tá ali, né? Então, nós podemos ser lembrados pela pessoa que fez de tudo para resolver, né? Que para na farmácia para comprar uma escova de dente, ou pela pessoa que não fez a mínima questão. Né? E a empresa poderia, e agora falando de sucesso do cliente, né? Linkando esse assunto, no meu Instagram eu comentei sobre isso, e a empresa poderia ter uma, que a gente chama de gestão de crise. Ela poderia ter um playbook, né, um processo desenhado para quando isso aconteça. Você talvez não consiga treinar todos os funcionários para uma gestão de crise, mas você pode escolher um funcionário, pegar ele e falar assim, olha, quando se perder a mala, as pessoas vão estar irritadas. As pessoas vão estar loucas da vida, elas perderam a mala. Houve o caso das outras pessoas que elas moravam em João Pessoa. O meu caso não era esse. As pessoas que moravam em João Pessoa, elas iam para casa. Entendi? Eu vim de Porto Alegre, eu não tinha o que fazer, entendeu? Eu ia para um evento importante. Então, a empresa poderia ter treinado essa pessoa também para conversar, e não só para treinar para conversar, mas ter processos claros. Olha, quando perder a mala, você já pede desculpa, por exemplo. Você avisa a pessoa que a gente sabe que é ruim. Você vai dizer lá, você vai botando nesse playbook, nesse processo, a pessoa vai reclamar. A pessoa vai estar braba, ela vai estar irritada, porque não tem como alguém estar feliz por isso. Então você ouve essa pessoa. Enfim, ter processos claros, né, para que você tenha uma gestão de crise, e se você tem uma boa gestão de crise, mesmo com problema, esse cliente volta. Se você solucionou bem esse problema dele, se você administrou bem. E essa companhia, infelizmente, não tinha isso. Que pena perder um cliente. Total. Legal, que bom te ouvir. Vamos para as dicas? Nos indique aí. Eu vou pedir licença para alcançar a nossa cuia da Atenas aí, Leti, que volta e meia ela aparece aqui. Mais um amigo nosso, Atenas Arquitetura e Engenharia, também de Três Passos, também nossos amigos, também sou cliente, também tem um pós-venda maravilhoso do Jean, da Andriele, fazem projetos maravilhosos. Tu quer construir tua casa, tua empresa, teu espaço, então procura o Jean e a Andri lá na Atenas Arquitetura e Engenharia, que o trabalho vai ser muito bem feito, com muita competência e qualidade. Então, nossos parceiros aqui no Concha, a gente agradece também e faz questão de divulgar a marca com a nossa cuia tão bonitinha aqui da Atenas, que tá sempre conosco aqui no Concha. Então vamos para as dicas aí, Leti, pode... duas dicas. Que possam fazer diferença para quem está te Livro, ouvindo série, ou te assistindo. evento, o que tu achar interessante, que as pessoas têm que ver, conhecer. Legal, vou dar duas, então, uma mais ligada ao sucesso do cliente e outra mais pessoal, tá? Tem um livro muito bom chamado Engajado, ou em inglês ele é Hooked, que esse livro ele trata sobre como empresas podem tornar um produto um hábito na vida do cliente.
E ele dá exemplos como o Instagram, que todo mundo, antes de dar bom dia para qualquer pessoa, abre o Instagram e coisas assim, né? Então esse livro, para mim, ele é um livro sensacional, que todo mundo deveria, que tem empresa, ou se você está pensando em ter uma empresa, ou se você trabalha, enfim, com um cliente, você deveria ler esse livro. Eu acho que ele é um dos grandes livros dessa área e é um livro que eu indico sempre. Tá? Para mim, essa é uma dica mais ligada ao sucesso do cliente. Outra dica é algo com o qual eu sou apaixonado. Vocês não vão ver, mas eu tô meio que mancando, porque eu deixei meu joelho no tatame na semana passada. Eu faço jiu-jitsu. Sou um jiu-jiteiro de planta, assim, nas horas vagas, nem tanto, porque eu faço todo dia. Eu acho que eu sou apaixonado por isso, e isso me ajuda não só na minha vida pessoal, me ajuda na minha vida profissional, né? E em vários aspectos. Então, se eu posso deixar sempre uma dica pessoal façam algum tipo de atividade física, mas escolham jiu-jitsu. Mas assim, eu gosto demais. E isso, para mim, jiu-jitsu tem tudo a ver com sair da zona do conforto. Um exemplo rápido aqui é quando você cumprimenta falando os significa você buscar o caminho para sair desse aperto, né? Você está sendo pressionado, mas você precisa buscar esse caminho. Então, eu levo para minha vida pessoal, mas eu levo para minha vida empresarial também, esses aprendizados do jiu-jitsu. E toda vez que a gente é amassado, né, e tá ali numa situação complexa, você ter a calma, você ter pensar no caminho e pensar que isso pode se traduzir no dia a dia, ou quando você entra para fazer uma luta, porque eu também participo de campeonatos, você entra com a mentalidade de vencer, muito embora você quer esmagar o outro, essa forma de esmagar o outro é uma forma completamente respeitosa de, ao acabar, né, você cumprimenta a pessoa e fala, beleza, eu ganhei, ou você ganhou, mas você se cumprimenta e fala, eu fiz de tudo, mas você entra com essa mente de vitória, essa mente de sair por coisas complicadas, sempre pensando no treinamento que tu teve no dia a dia. Então, se eu posso dar uma dica para as pessoas, sem dúvida, a atividade física é algo super importante, mas eu sou um super evangelista do jiu-jitsu, então fica essa dica pessoal, porque eu acho que você pode levar esses aprendizados para várias áreas da vida. Ah, que legal. Eu sempre falo que o esporte ele é como um laboratório, né, da gente. Sem dúvida. De autoconhecimento, porque a forma como nós praticamos reflete muito nos nossos resultados pessoais. E a forma também como nós nos comportamos no esporte também, de certa forma, é uma metáfora de como nós nos comportamos, né, nos negócios, na vida pessoal. Então, nós praticamos pádel. Legal. No mesmo clube, eu estou começando, estou aprendendo ainda, tá? Não sou uma jogadora, mas eu me vejo muito lá, assim. É um lugar de buscar concentração, de um esporte que eu gosto de fazer. Gosto de fazer aula que é sozinha, né, com o professor, porque eu trabalho muito a minha concentração e eu vejo que nos meus negócios, na minha vida pessoal, tem os momentos que me exigem isso também. Sim. Então é muito legal, muito, muito bom ter um esporte que nos faça se sentir bem, né? Perfeito. Muito bem. Mais alguma pergunta, Tocha? Acho que foi ótimo. Tive uma aula aqui hoje. É um tema que eu gosto muito também, então ansiosa para te ouvir na palestra. Eu agradeço demais vocês. Obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade e esperamos que tua estadia aqui no evento, tua participação no evento tenha também muito sucesso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Contem comigo. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Concha Acústica Podcast, direto do Noroeste Summit. É um podcast que é oficial do evento, mas produzido pelo Tocha, pela Iana, que não está aqui nas transmissões, nas gravações, porque está na correria aí do evento, e por mim, Letícia Sangalete. Então, um abraço a todos e até o próximo. Tchau, pessoal.